E era uma vez um rei, sentado no seu trono, que pediu à sua rainha que lhe contasse uma história. E a história começou assim. Era uma vez um rei que, sentado no seu trono, pediu à sua rainha que lhe contasse uma história. E a história começou assim. Bico de pato, quem quiser que conte 4. Aí bico de pinto, quem quiser que conte 5. E bico de funil, quem quiser que conte 1000. Agora, essa história Mil que e eu vou uma contar, histórias. 1001 histórias, né? Mil e uma histórias, como as da Princesa Sherazade, que encantou todo mundo, né? Mas eu não estou fazendo divulgação para ninguém comprar o livro, não. Só estou falando dessa alegria, dessa felicidade de escrever em cima dessas brincadeiras. Só o sabiá sabia, que o sabiá não sabia, que o sabiá sabia sobiar. Ou então cacá quer caqui, que cacá caqui quer, cacá não quer, cal quer caqui. É mesmo? Se o papapá, se o papapá, pão, se o papapá, tudo, seria o papapá, pão. Aí eu vou, eu extrapolo mesmo. Se o papapá, se o papapá. Mesmo porque as crianças riem. É uma coisa legal. Eu acho que poesia é brincar com as palavras. E eu acho que quando a gente lê com o corpo todo. E se não tiver essa alegria, essa paixão, eu só posso iluminar tu se tu tiver iluminado. Não é verdade? Então isso acontece de uma forma bem legal. E aí eu acho que a gente vai embora. Mas a gente volta mais tarde de novo, né? Com outras histórias. Não, mas antes da gente ir embora, eu queria recitar um poema da Donzela Teodora, que é uma história que eu fiz até um trabalho acadêmico sobre ela, um trabalho também que foi um trabalho tanto de literatura, que eu contei uma história, uma donzela que era fera, quanto um trabalho acadêmico que chama Histórias e Histórias, que trata da linguagem da tradição oral e da tradição escrita, classificada como literatura dita popular, usada como linguagem, vamos dizer, a história de ficção, usada como linguagem histórica para entender os processos históricos e culturais. E então eu escolhi esse texto da Donzela Teodora, que é um texto que tem uma história na tradição oral milenar. Ele era uma das histórias das 1001 Noites, fez uma espécie de carreira solo. Ela saiu do livro das 1001 Noites e ganhou uma edição árabe na época da dominação da Península Ibérica pelos árabes. Então ela foi traduzida para o árabe, foi traduzida para o latim vulgar, foi traduzida para o castelhano, foi traduzida para o português, veio para o Brasil com os portugueses em forma de história em prosa, chegou aqui no Brasil, no Nordeste, foi rimada pelo paraibano Leandro Gomes de Barros, entre outros, e é uma história que é ditada desde lá das 1001 Noites até agora. Tem uma edição, vocês vão ali na banquinha, História da Donzela Teodora, vai ter o cordelzinho com a história da Donzela Teodora. Eu tenho um livro que chama Uma Donzela que Era Fera, que é um romance que eu fiz, uma versão da história da Donzela Teodora, e tenho esse livro para professores, Histórias e Histórias, o cordel como fonte de linguagem histórica, né? E esse livro, eu vou recitar um versinho que está aí nesse banner, num desses banners, que eu acho assim de uma singularidade ímpar, assim. Olha só, o jogo, só contando assim como é um pouquinho da história da Donzela Teodora, é uma literatura antiga que eles chamam de literatura de perguntas e respostas, ou então literatura sapiencial, onde sempre o rei faz umas perguntas e a pessoa vence um duelo de perguntas e respostas. Então o sábio do sultão perguntou para Teodora: donzela, qual é a coisa que pode ser mais ligeira? Aí a Teodora respondeu, o pensamento, que voa de tal maneira que vai ao cabo do mundo no momento que se queira. Isso não é mágico? É de maravilha. Nossa, é maravilhoso. Bom demais.
Arlene, Olha, a gente vai ter a gente podia fazer uma brincadeira com esse pessoal aqui. Eu tava pensando assim, quem com ferro fere, com fé será ferido. E quem com ferro fere, com fé será ferido. E quem com ferro fere, com fé será ferido. Tem que fazer todo mundo assim. Vamos lá, depois a gente muda também. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Eu quero ver quem é bom na força da palavra. Né? E quem com ferro fere, com fé será ferido. E quem com ferro fere, com fé será ferido. E quem com ferro fere, com fé será ferido. Será ferido. Será ferido. Será ferido. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E água mole em pedra dura, tanto bate. Vamos direto. É bom demais, né? É uma maravilha, gente. Agora a gente vai embora. Mas agora a gente vai estar junto. Olá, estamos aqui com a Arlene Yolanda e Lenice Gomes. Tudo bem? Tudo. Tudo Prazer estar aqui bem? com Como é que vocês. vai? Estou bem também. Esse convite foi maravilhoso, viu? Nada. Eu queria saber o que incentivou vocês a serem escritoras, a fazerem cordel. O que incentivou vocês? No meu caso foram as histórias que eu ouvi, os livros que a minha mãe lia pra gente e os livros que eu via publicados e disse, nossa, como eu gostaria de fazer um livro. E a primeira vez a gente tentou com muito medo de não dar certo, mas deu certo e acabou, cada livro que a gente publica incentiva a gente a fazer mais livros. A mesma coisa também. A minha família, meu pai viajava. Quando ele vinha, não só via os presentes, mas vinha muitas histórias que ele contava. Minha mãe que cantava bastante. E eu tenho a minha professora. E a vontade de levar para as crianças as nossas histórias. Ah, sim, o desejo muito grande. Quando nos convida, a gente fica numa felicidade muito grande. E como assim vocês se conheceram? Vocês são parentes? Se conheceram do nada? Não, a gente se conheceu numa Bienal, num evento como esse. Brasília. Aí a gente começou a conversar e viu que tinha muita coisa em comum, viu que gostava muito de escrever livros sobre os mesmos temas e resolvemos escrever alguns livros juntos. Eu tenho livros só meus, ela tem livros só delas, mas a gente tem livros maravilhosos juntos. Nós fizemos juntos, qual foi o livro mesmo? Dedé e Dandão. Dedé e Dandão. Nina África. Duelo Danado de Bom. Nina África. E o Boi, Festa de Bois. Festa de Bois. Pronto, E é o aí, quarto. E o Piolho, agora o Piolho e a Princesa e o Trovador. São 4. E pra vocês duas, os livros que vocês escreveram juntas, qual é o, assim, que vocês acham o melhor livro pra vocês? Que vocês fizeram assim e falaram, esse livro saiu ótimo. Qual desses livros vocês gostaram mais? Não, a gente só publica se gostar, a princípio, né, Lenice? É. A gente só, então é muito difícil dizer qual, eu gosto de todos igual, Porque você. às vezes também, porque às vezes também cada leitor vai ter A gente... o seu olhar, a sua leitura, você pode gostar de uma obra, o outro gostar, varia muito. Agora eu gosto muito de história que me dá a liberdade de imaginar mais ainda, né? Que dá aquela coisa assim que você lê, até você parece que ferve você, né? E você fica curioso, você não quer parar de ler. Eu acho que o livro tem que ter um cuidado muito grande de estética literária, não é? E como é que o livro de vocês duas chegaram aqui na Bienal do Livro? Como é que vocês fizeram para o seu livro chegar aqui? A gente esse stand é um stand de editoras cearenses. E a gente publica não só por editoras cearenses, mas esse livro foi publicado por uma editora cearense que chama Editora IMEP. E ela, junto com as outras editoras cearenses, é uma das promotoras desse stand, que chama Stand da Câmara Cearense do Livro. E o IMEP é uma das patrocinadoras e é uma das empresas organizadoras. Então a gente publica e tem os livros não só dela, como de todas as editoras cearenses, e a gente foi convidado para expor nossos livros aqui. Eu tenho, acho que essa é a 15ª feira que eu venho. O ano passado eu estive aqui, aí lancei o livro Vozes do Sertão, pela editora Cortez. Então sempre tem esses convites, né? Não só aqui na Bienal. E outro trabalho nosso, que é em parceria, a Vozes do Sertão. Vozes do Sertão, que são vários escritores. Entre eles, eu e Lenice Gomes. Eu e ela, então a gente tem essa coisa assim, nos convidam e a gente vai. Sempre a editora, uma das editoras que a gente publica, convida a gente para os lançamentos. Acontece assim. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter aceitado nossos convites.
e tchau. Não, tchau não. Vamos dar uma mensagem para as crianças, para você prometer que vai reproduzir em sua sala de aula. Que a gente deixou a mensagem que a leitura é importante não só para quem quer ser escritor, mas para qualquer profissão na vida, não é, Lenice? Porque a leitura desenvolve a criatividade e para qualquer profissão na vida vocês vão precisar ser criativos para se diferenciar e conquistar o que vocês sonham na vida. Eu quero dizer que a gente precisa que esse nosso Brasil seja realmente de leitores, não é? E é isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque escrever é um compromisso que a gente tem, não só social, como também cultural. Então, isso aqui é um cuidado, um zelo. Para gostar das coisas da gente, das coisas do Brasil. Cada vez mais. Não que não possa gostar de coisas de outros países, pode gostar sim. Mas a gente, para gostar das coisas de outros países, antes tem que gostar das coisas do Brasil. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tá. Você